no ano seguinte, comecei a fazer o mestrado. Ele foi um processo bastante exaustivo na minha vida, porque eu precisava toda semana ir para Florianópolis e isso implicava em sair 3 da manhã de casa, dirigir até Florianópolis ao longo de 200 quilômetros. Mas ia lá, enfrentava, muitas vezes me sentia com muito medo, me sentia sozinha, mas também sabia o quanto que era importante para o meu crescimento estar passando por isso. No ano seguinte, então, eu já havia acabado todas as disciplinas do mestrado, eu só precisava, de fato, me dedicar à construção da minha dissertação, à execução da pesquisa que eu havia elencado para fazer. E teria tudo para ser um ano muito bom, mas eu me senti muito mais desgastada quando as coisas melhoraram um pouco do que quando eu estava vivendo elas. Então, todos os dias eu comecei a acordar enjoada, comecei a ter vários sintomas de ansiedade e que me fizeram me questionar muito assim o caminho que eu estava levando, o que eu estava fazendo de errado, o porquê que eu estava me sentindo assim. E num primeiro momento eu tentei relutar muito contra isso, não aceitava, mas eu vi que de fato era uma experiência que eu também precisava viver na minha vida, que ela iria me fortalecer ainda mais. Então eu comecei trabalhar dentro de mim uma aceitação disso, no sentido de entender que quanto mais eu relutava, mais as coisas se intensificavam e aceitar aquilo, aceitar os sintomas, aceitar a minha ansiedade, olhar para ela como um reflexo de uma carga muito pesada que eu levei nos anos anteriores e que me levaram ao estado de esgotamento e também dar o tempo que o meu corpo, que a minha mente precisava para se organizar novamente, para recuperar um estado de equilíbrio. Também foi um momento em que eu olhei com muito mais atenção para os meus hábitos, vi que era necessário retomar algo que eu já fazia há muitos anos, mas que por conta do meu início profissional eu fui deixando negligenciado, que era a questão de atividades físicas, de ter tempo de descanso adequado. Também percebi a necessidade de ter uma alimentação mais saudável, que de fato fornecesse os nutrientes que meu corpo precisava. E tudo isso, ao longo de todo um ano, foi fazendo com que cada vez eu me sentisse melhor e conseguisse recuperar, dentro do possível, meu estado de equilíbrio. Nesse ano eu também conheci o neurofeedback e me tornei treinadora de neurofeedback. Fiz muitos treinos de neurofeedback em mim mesma, porque eles me ajudavam muito com relação à minha ansiedade e os sintomas decorrentes dela. Então foi uma série de coisas que me levaram a conseguir aos poucos melhorar. E ao longo desse processo também continuei atendendo, fazendo todas as coisas que eram parte da minha rotina, mesmo não me sentindo bem em alguns momentos, mas eu continuei enfrentando porque eu sabia que eu precisava passar por isso. Também, no final desse ano, eu fui convidada para ser coordenadora de cursos de pós-graduação e me deixou muito feliz isso, fiquei muito lisonjeada porque eu, de fato, daí estava conseguindo unir as duas coisas que eu havia idealizado, sonhado quando eu estava na faculdade, que era o consultório com a docência. Então, já faz 2 anos que eu venho trabalhando, tanto como coordenadora, quanto também professora pelo Instituto Educar Brasil. E, atualmente, a minha vida é conciliar várias coisas, dentre elas o consultório, a docência e também todo um cuidado com o meu estilo de vida. Eu senti a necessidade de começar a trazer de uma maneira mais concreta tudo o que eu já aprendi ao longo dessa minha caminhada. Então, comecei a produzir materiais terapêuticos, livros, junto com outras colegas e alguns individualmente.
porque também é uma forma que eu exerço a minha criatividade, a minha perspectiva, o meu amor ao aprendizado e contribuo diretamente com a área da psicologia, a qual eu sou muito apaixonada e que eu tenho certeza que é muito adequada para as minhas características.